Vamos lá, ver essa história desse tango para lá de desafinado, né? Vamos ver aí, claro, um texto que traz um pouco sobre esse problema que a Argentina está enfrentando em relação à urbanização, pelo menos ao surto de urbanização desordenada, né? Você deu para observar a questão das favelas, o crescimento vertical e tal, a indústria da construção civil cada vez mais estagnada e outros dados que eles colocam, pelo menos aqui, que o autor do texto, na revista Veja, de 2009, tem colocado aí em relação a esse governo da Cristina Kirchner e outras coisas, que já foi reeleita aí, né? A extrema maioria e tal. Bom, vamos lá. Vamos seguir então na compreensão textual, até porque nessa próxima questão aí, ele já coloca essa questão, de acordo com o texto, a imagem, a constatação e a estatística fazem isso e aquilo, tarará. Vamos dar uma olhada então? Veja aí, acompanhe. De acordo com o texto, a imagem, a constatação e a estatística, olha só, está colocando aí, né? Pelo menos em relação a 3 pontos, tá? De acordo com o texto, a imagem, a constatação e a estatística, aí ele coloca aí, e aí? Apresenta o cenário, corrobora o sucesso e tal, o que você acha aí? Logicamente, né? A resposta certa, letra A. Apresenta um cenário pouco alentador da vida argentina. Pelo menos o problema realmente da urbanização, né? A estatística mostra que a mortalidade infantil subiu 8% em 2007, então ele coloca na questão da estatística, né? Ele coloca ainda os 8,7%, pelo menos em termos de crescimento da Argentina, do PIB, né? Agora é interessante, o PIB cresce e os indicadores sociais pioram em relação à principal província do país, é o que ele coloca no texto aí, né? Vamos lá. A constatação e tal corroboram, confirmam, né, ratificam o sucesso vivenciado com o crescimento do PIB. Não. Até porque o PIB cresceu, ele diz isso no texto, né? O PIB da Argentina cresceu incríveis 8,7%, você deve estar vivenciando, você deve estar observando isso aí. E ele coloca que o mais básico dos indicadores só piorou, que é exatamente a questão da mortalidade, por exemplo, aí. Percebeu? Então, tá falsa aí a letra B de bola por isso. Na letra C, são bastante contraditórios e por isso pouco confiáveis. Olha só. Quando ele fala em bastante contraditórios, pouco confiáveis, claro que não. Ele cita as estatísticas mesmo, né? Indicadores não só do PIB e tal, mas aquela coisa mais própria do país mesmo, com porcentagens específicas aí. Certo? As moradias irregulares, 30%. Seguramente aí, por uma revista de informação está divulgando esse percentual todo, não deve ser de dados apócrifos, né? Extremamente assim, sem autoria ou origem desconhecida, no caso aí, conhecido. São bastante contraditórios? Não. Traçam um quadro, pouco confiáveis? Não. Traçam um quadro de confiança no governo Cristina Kirchner? Bom, gente, independente de ter confiança ou desconfiança, claro, houve a eleição e ela já está reeleita aí, tranquilinha, disparado, né? Então, os dados não mostram o quadro de confiança, realmente pelo texto não, mas as urnas agora em 2011, por exemplo, disseram o contrário. Ilustra uma frase formulada pela presidente Cristina Kirchner? Não, a frase é totalmente diferente. Encontramos o caminho, devemos seguir e aprofundá-lo. Bom, será que encontrou o caminho mesmo? Encontrou o caminho de quê, né? Pelo menos aí da mortalidade aumentando, dos índices sociais, dos indicadores sociais piorando e tudo mais. Então, que índices foram esses localizados aí, né? Isso aí realmente é complicado, tá certo? Beleza? Vamos avançar. Próxima questão, veja aí, acompanhe. Vamos lá. Na frase, e no mesmo ano que o PIB da Argentina cresceu, incríveis, tal, veja, coloca aqui, é uma frase, né? A relação entre o crescimento do PIB e o mais básico dos indicadores sociais revela. Pessoal, qual é o mais básico dos indicadores sociais que ele está colocando aí? As favelas em expansão e tudo mais, não é isso? Ele está colocando aí o ponto-chave, pelo menos a favela, a questão das favelas em expansão, a renda relativa em baixa, os bebês morrendo, a questão da morte, né? Propriamente também aí. E aí? Essa relação do PIB com o mais básico dos indicadores revela o quê? O que você acha? O que está à mostra, pelo menos nessa realidade aí? Bom, acertou aí, claro que marcou a D de dado, você já está vendo aí, já conferiu o gabarito, mas vamos ver por que as outras, né? O porquê de as outras serem falsas. Uma perspectiva otimista para a economia e a vida social do país, olha só. Uma perspectiva otimista para a economia e a vida social do país. Claro que não, né? Até porque o otimismo está de fora, porque os percentuais são os piores possíveis, né? Certo? A possibilidade de a população progredir mesmo com a economia estagnada. Gente, ó, a perspectiva até existe, mas assim, a economia está estagnada, né? Pode até haver perspectiva se isso aqui melhorar. Mas com essa estagnação não há realmente, essa possibilidade de crescimento não é real. Ok? Tranquilos? Um caos social que vem sendo combatido sem ônus à população.
total ônus, né? A população sofre com falta d'água, falta de moradia decente, digna, falta de condições de vida, não é isso? Decentes, assim, da melhor forma possível. Ele coloca em relação aos indicadores, assim, pô, cadê? Ele colocou aqui, pronto. Ele coloca, da quantidade total dos argentinos, eu estava procurando no texto aqui, nessa estatística que a maioria dos argentinos diz, não, 3 em cada 4 argentinos, pronto, acabei de localizar. Ele diz assim, ó, 3 em cada 4 argentinos dizem não ganhar o suficiente para cobrir os gastos diários. Eu estava localizando aqui, olha só. 3 em cada 4, 75% dos argentinos. Tá vendo aqui? Eu localizei aqui, não dá nem para contar a linha para a gente não perder tempo aqui. Mas olha, 3 a cada 4 argentinos. Se você tem um aumento, por exemplo, no índice de mortalidade infantil, se você tem um aumento no crescimento desordenado em termos de favelas, das habitações assim, desumanas nesse contexto aí, nesse crescimento desordenado, se você tem um aumento, uma condição de 3 a cada 4 argentinos afirmando não ganhar o suficiente para pagar as despesas diárias, então as perspectivas realmente não são aí as mais favoráveis, né? E no próprio texto ele ainda diz as moradias regulares 30% de aumento e entre outras coisas. Então o índice realmente está bem preocupante. Vamos lá, vamos continuar aí, acompanhe. Olha só, ele diz aí, o apoio do povo à economia do país sem abrir mão das regalias sociais. Olha só, o apoio do povo à economia do país, bom, sem abrir mão das regalias fica mais difícil, né? O apoio do povo é apoio parcial, né? Nas urnas agora o apoio foi total, mas o texto não diz isso, tá? O texto não fala, nesse contexto aqui, claro, em relação a essa questão do apoio, sem abrir mão das regalias. Tem que se abrir, né? Até porque ele está colocando nesse contexto aqui a questão do comício da Cristina Kirchner, entre outras coisas. Então, regalia é o que não há mesmo no texto aí. Pelo menos ele não está mencionando em relação à sociedade aí, nada de regalia. Só lapada, só acosto e aperto mesmo fiscal. Ok, vamos lá. Questão de número 15. De acordo com o ponto de vista do autor. Olha só, pessoal. Do ponto de vista do autor, ele vai logo uma colocação bem simples, né? A estabilidade do governo de Cristina Kirchner implica manutenção de sua política. E aí? No ponto de vista do autor? Não, né? De alguma forma, ela está colocando, estamos no caminho certo, ela diz. A presidente diz que não é o caso. Tá aí, né? Formulado aqui. O governo deveria estar reconsiderando suas políticas econômicas e sociais. Percebeu aí? A Argentina cresceu e tal, favelas em expansão, bebês e tal, no mínimo o governo deveria tal. A presidente argentina diz que não é o caso. Então, a estabilidade implica a manutenção de sua política. Na visão do autor, gente, o que ele está querendo aí na questão 15, ele está dizendo de acordo com o ponto de vista, né? Então ele não está dizendo a estabilidade do governo implica essa manutenção, acarreta essa manutenção. Veja como ele inverte aqui a relação de causa e consequência, né? Então a estabilidade acarreta, provoca manutenção de sua política. Não. A estabilidade do governo ou a continuidade do governo poderá depender da manutenção de sua política. Entende isso? Então, mesmo de acordo com o autor, claro, ainda assim a letra A estaria errada. Por mais que o autor diga, não, mas o autor defende a manutenção da política dela, ele afirma textualmente isso. Mas ele não diz que a estabilidade depende de, ou melhor, provoca isso, né? Esse implicar aqui está no sentido de acarretar, provocar, produzir como consequência. Percebeu? Então você tem a estabilidade do governo, implica, bom, ele coloca exatamente isso aqui, nesse ponto tranquilamente. Certo? Resposta certa, portanto, letra A, resposta errada, letra A ainda. Né? A letra A não pode ser a resposta certa. Vamos lá. Seria prudente que o governo de Cristina Kirchner revisasse aspectos da política econômica social. Olha só. Ele está dizendo essa questão da prudência aí, percebeu? Então, nesse contexto aí, ele está colocando, seria prudente que o governo de Cristina Kirchner revisasse aspectos da política econômica social? Sim. Porque o autor do texto, de uma forma ou de outra, ele está colocando exatamente essa necessidade. Essa revisão de critérios de Cristina Kirchner, nesse conceito aqui de política, seria uma das condições mínimas para que eles procurassem atingir o objetivo esperado. Tá certo? Então é muito importante observar isso aí no texto, logicamente. Aí ele coloca isso bem claro nos parágrafos, para que você pudesse exatamente ter uma noção clara em relação a essa questão do enfoque dado pelo texto, tá certo? O texto enfatiza exatamente essa questão aí, dos aspectos econômicos e sociais e essa necessidade de revisão, ok? Então a letra B de bola realmente é a resposta certa, tranquilinho, resposta certa, B de bola. Depois ele segue, né? A resolução tá aí. A resolução dos problemas sociais é o foco da política de Cristina Kirchner. Gente, ó, ela foca de uma forma ou de outra nessa questão dos problemas, mas o que você pode observar é o seguinte,
Nessa questão aqui dos próprios programas, de tudo isso que está confirmado aqui, é muito importante que você observe que ela diz, não, olha, não é o caso. A visão dela, a opinião de Cristina Kirchner é o contrário. Não é o foco da política dela. Você pode observar no texto, vamos lá, olha só. O texto é bem claro em relação a isso, né? A gente gosta sempre de voltar para o texto, deixa eu colocar aqui, belezinha, para você observar isso aí, né? Vamos lá. Pronto, passamos aqui. Vamos aumentar aqui direitinho para a gente poder conversar sobre o texto aí, mais focados, né? Vamos lá, dá 200 aqui, será que dá? Vamos ver, cara. Dá, bicho. Olha aí. Então ele coloca aqui, ok. Uma imagem, uma constatação, estatística e uma frase. Está aqui, gente. Você começa a observar aqui, né? Ó. Uma imagem, constatação e tal, aqui falta é isso, o problema, a quantidade cada vez menor de água nos postos, veículos usados estão à venda, tá aqui a estatística, tudo, tá tudo ruim, tá vendo aqui, né? Aí ela começa a citar, ó, no mesmo ano em que o PIB cresceu incríveis 8,7%, o mais básico dos indicadores sociais piorou. Favelas e tal, aí diz, ó, o governo deveria estar reconsiderando suas políticas econômicas e sociais. Essa é a opinião do autor, no caso da revista aí, tá vendo? Ele colocou, ó, houve um travessão aqui para chamar atenção para esse elemento, para esse aspecto. O governo deveria, opinião do autor. Mas a autor, no caso é a presidente ou presidenta, tanto faz, Cristina Kirchner, já diz aí, ó, formulada por Cristina Kirchner, tá vendo aqui, ó, a presidente argentina diz que não é o caso. Ela diz que não é para se rever, reconsiderar. A opinião do autor é essa, entende? Então, a resolução do problema é o foco da política. Não, seguramente não, né? Não, mas o PIB cresceu, mas os indicadores sociais do país pioraram. Então, pela piora dos indicadores sociais, até mesmo do mais básico, você percebe que a questão social, como ele afirma aí, não é o foco da política dela. Certo? Esse é um ponto a ser considerado. A situação da Argentina, ainda que difícil, é bem conduzida por Cristina Kirchner. Gente, o texto não diz isso, né? O texto considera, claro, o reconhecimento dos 8,7% do PIB em termos de crescimento, mas ele não aponta como uma situação bem conduzida, não, tá? Cristina Kirchner mudou consideravelmente para melhor a vida na Argentina. Bom, os indicadores sociais estão péssimos, né? Pelo menos pela visão do autor. Mudar consideravelmente para melhor, você já sabe que não, certo? Os índices pioraram, e pioraram mesmo, ok? É muito importante observar que no diálogo com o texto, né, nesse processo de interação, com a compreensão textual aí, dentro do que ele estava colocando, você precisa observar esses fatores que eles colocaram como elementos-chave aí, porque o texto é muito informativo. Ele traz dados e números sobre PIB, números sobre a questão da mortalidade infantil, entre outras coisas, o crescimento desordenado das favelas, percentuais, ele adentra até em números do PIB especificamente. Então você sabe, é uma revista informativa que adentra em números de caráter informativo para que você tenha essa visão mais clara, essa visão geral em relação ao que está acontecendo. Agora, claro, né? Dentro desses indicadores, você tem duas opiniões contrastantes. A opinião da presidente da República, da Cristina Kirchner, aí, que diz que não é o caso, não vamos rever política alguma, está tudo ótimo, a Argentina está maravilhosa. E detalhe, ela conclui com uma frase extremamente assim, né? Ela diz assim, ó, em comício de campanha para as eleições legislativas do próximo domingo, eis a frase, encontramos o caminho e devemos segui-lo e aprofundá-lo. Ou seja, dê-me mais 4 anos, pelo menos, né, de mandato, de governo, que vocês vão ver o que é que eu vou fazer. Pois é, mas o pior é que o povo deu, você viu aí? O pior é que o povo da Argentina acabou de reeleger, pô. Agora está reeleita já, tranquilo, e disparado, hein? A oposição não teve nem chance aí, pelo menos, de replicar. Bom, se o povo acha que a vida está uma maravilha, paciência. Esperamos, pelo menos, que ela consiga já nessa fase, nesse período, melhorar alguma coisa. Não é isso? Vamos continuar, veja aí, acompanhe. Questão 16, vamos lá, olha só. Na questão de número 16, tá aí. No contexto, o termo tango, no título do texto, deve ser entendido como? Bom, uma coisa simples, né? O que é que você sabe? O tango é uma dança tipicamente argentina, né? Pelo menos típica e comum, famosa, né? Nas cercanias argentinas. Ele diz, ó, o tango, no título do texto, deve ser entendido como? Claro que você observou, né? No título do texto, logicamente aí, ele diz um tango para lá de desafinado. Você sabe que aqui existe uma certa relação metonímica, né? Pela fama. Se eu dissesse assim, o samba, o povo, ou então o carnaval, teoricamente você poderia ter uma associação direta com o Brasil aí, não é? O samba com o Rio de Janeiro ou com o Brasil.
Então você começa a perceber que há uma relação metonímica aí, uma associação. Um tango para lá de desafinado. Se o tango é uma dança reconhecidamente elegante, alinhada, quando se diz um tango desafinado e para lá desafinado, está intensificando, né? Esse para lá de exerce um certo caráter superlativo em relação à construção do título aí, tá certo? Um superlativo bastante caracterizado, ou seja, extremamente desafinado, muito desafinado. E se é tango, está na relação metonímica aí, pelo menos com esse contexto da Argentina. Beleza? Próxima aula a gente continua aí, nosso tempo já estourou, a gente vai continuar o comentário e vamos seguir com as questões aí, para fechar essa prova, né? Até lá!